Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é o Ulisses Ren. Vocês estão no canal Jovem Dev e a gente vamos continuar hoje o nosso curso completo, curso Mobile Dev. Até o momento eu estou aqui com a Ana Beatriz, né? E a gente vai seguir a nossa mesma dinâmica, falando ali sobre alguns conceitos aqui, ainda utilizando o Dartpad, né? E, e é isso. Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Bora lá. Bom, aqui estamos. Como eu estava falando com a Bia, se a gente for olhar aqui no básico aqui, a gente meio que conseguimos passar por todas as coisas, né? Embora tenha algumas coisas aqui no básico aqui que eu talvez não tenha passado, que é o do while, o switch case, enfim, para o momento, ou while loop, enfim, são coisas que eu acho que para agora está tranquilo não passar. O tipo de dados acho que foi legal conseguir passar todos, né? E pelo menos os simples ali. Variáveis aqui tem a questão de variáveis local, instância de variáveis. Esse aqui eu vou até marcar como pendente porque eu só falei sobre um tipo de variáveis e esse não é a ideia da aula. Dartpad a gente está usando todo dia, toda hora, né? Então ficaria só esse conceito de variável, mas não é o que eu vou passar ainda hoje, tá? A minha ideia vai ser o quê? Vai ser a gente falar sobre variáveis, mas em outro contexto. Então vamos lá, vou criar uma variável simples aqui, ah, que vai ser do tipo string, vai ser o nome e vai ser Ana Beatriz. Beleza. Ah, Aí eu vou aqui e vou printar esse nome, enfim, o exemplo mais simples e até aí tudo bem. O que eu quero, qual que é o propósito da aula de hoje? São falar sobre palavras reservadas. O que são palavras reservadas, tá? São palavras que a gente não pode utilizar como nome de variáveis, né? E por que isso? Porque é, a linguagem ela é estruturada em linguagem humana, né, para que a gente possa compreender ali quais são alguns aspectos daquela linguagem e para que ela possa funcionar corretamente. Então, por exemplo, a gente tem string, a gente tem for, a gente tem int, a gente tem double, a gente tem map, a gente tem list, a gente tem, enfim, um monte de outras coisas que a gente não pode estar utilizando porque já faz parte da estrutura da linguagem, né, essas palavras. Switch a gente não pode, const a gente não pode usar como nome, porque são aspectos, são funcionalidades da linguagem que já utilizam essas palavras para que possa fazer a linguagem funcionar e entregar algo útil para você. Enfim, é a estrutura da linguagem, né? A linguagem foi montada em cima dessas palavras como palavras reservadas do ambiente, né, do ecossistema Dart, a gente poderia colocar nessas palavras. Porque, nesse sentido, por exemplo, né, vamos sair aqui muito do abstrato. Eu não poderia pegar uma string do nome if é igual a else. Por quê? Eu não posso atribuir esse if como se ele fosse o nome de variável. Porque, tá vendo? Quando o compilador do Dart vê o if, ele já acha, meu, eu estou esperando um bloco de código pelo menos similar a esse. É isso que ele está esperando. E aí ele vê um aqui e fala, meu, o que esse cara tá querendo fazer, velho? Tá, olha, ó. Aí começa a dar um monte de erro, que aí você fala, não, meu, ó, ele tá procurando um ponto e vírgula, mas tá ali, ele tá procurando um identificador. Por quê? Aí aqui já nesse outro erro ele tá procurando esse identificador aqui, ó, né? Então, enfim, a gente não pode utilizar, por exemplo, vou colocar for então, já que não pode if, né? Vou colocar aqui, ó, vou colocar um ball for. Vou colocar aqui, ó, ball. Não, eu vou criar uma lista. Como é uma lista, então ela pode ter o nome for, porque o for usa lista, sabe como que é, tal. E aqui vou colocar um ball. Vamos fazer um negócio bem confuso mesmo.
Nossa, o Dartpad tá gritando É, aí, ele ó. tá morrendo de falar, mano, que esse Pelo cara amor de tá Deus. fazendo, cara? Para com isso, você tá passando vergonha na internet. Meu, por que isso tá reclamando? Porque isso aqui são palavras reservadas, né? São palavras que você não pode utilizar. Teria algumas outras também, se a gente for colocar aqui, vou colocar, vou colocar um string chamada map, entende? Nome, oi, opa, peraí. Já tá falando que é código, peraí, vamos comentar isso aqui pra dar o erro daqui de baixo também. Ó, tá vendo? É que aqui deu tanto erro que ele tava considerando esse código de baixo como código morto e não tava dando erro. Porque, tipo, você falou, mano, seu sistema não vai funcionar mais nem se você pagar, fi. Esquece. Oi, que é oi? Nunca, só assim ficou melhor. Então, o que eu quero explicar? Sempre que você lidar com alguma outra palavra reservada que a gente não conhece, talvez a gente poderia encontrar alguma coisa no Google aqui, ó, palavras reservadas Google. Dart. Aí foi longe agora. Declarando variáveis, introdução, conhecendo variáveis e constantes. Aqui tem algumas outras. Eu poderia ter pegado antes um conjunto de palavras, mas enfim, a ideia geral é que vocês saibam que tem palavras que não pode ser utilizada, né? Tem uma aqui também que eu acabei vendo ali por acidente. O nome da minha variável vai ser assíncrono. Variável assíncrona. Assíncrona. E aí você começa a ver que, meu, seu código não vai sair do lugar. Vamos tentar rodar. Vai que roda, né? Aí, ó. Falou, meu, tá Só tudo erro. errado. Não vai, não vai. O que ele fala é, meu, não tem como você rodar o seu código assim. Mas vamos supor que por um acaso, alguma ocasião, meu, preciso usar esse código, tal, o que que eu faço? É, Você pode usar algumas coisas. Você pode usar um arroba. Aliás, nem o arroba você pode, nessa linguagem não, mas você pode usar um underline. Beleza? Quero usar, usa um underline, tá vendo? Como prefixo aqui, ó. Usou o underline, você tá. Aqui ele ainda continua reclamando, porque. Aí aqui já é tipagem já, que ele tá reclamando. Porque aqui é string, eu tô querendo assinar um map. Aí eu vou deixar assim, ó. Nome Ulisses. Então, assim, a gente pode recorrer a algum recurso, e essa questão do underline poderia colocar qualquer outra coisa, mas é porque o underline dá meio que um aspecto de nada, é um nada escrito, né? E aí você consegue utilizar palavras reservadas em algum contexto, mas a ideia é que você não prefiro usar isso aqui, porque eu vou te mostrar como que é utilizado o underline no Dart no contexto geral, quando a gente estiver falando sobre classes, método de classe e tal, e aí vocês vão entender melhor o underline. Por ocasião, Rodrigo, sim, mas se você rodar desse jeito aí, vai? ele vai. Agora ele vai. Só o else aqui, ó, que ele é do tipo list, então vou colocar aqui, Uhum. ó, colocar ele aqui no array, para ele reconhecer como lista. Se rodar assim, ele vai. Eu só printei o seu nome aqui por ocasião, mas todo esse outro código, se Mas eu o printasse. ideal, então, não é nem fazer isso, usar o underline. Isso, o ideal é usar nem o underline. Uhum. Só pra você ter uma ideia. O ideal, qual que é o ideal? Meu, não use isso daqui. Com palavras reservadas. Não use. Ou seja, não use. É, não use. Não use, Igual o underline. não use o underline Evite. para palavras reservadas. E aí, depois, quando a gente chegar em classes, método de classe, aí a gente vai entender por quê. Aí tem um contexto de é,
variáveis que pertencem à classe, variáveis que foram passadas como parâmetro para a classe, e aí são variáveis que não podem ser vistas pelo escopo de fora da classe, então aí é um contexto que acaba tendo um pouco mais de profundidade, e aí o underline acaba entrando muito nessa jogada, e ele já é nativo assim do Dart, eu acho isso assim sensacional. Outras linguagens poderia adotar também, acho que é bem. Enfim, você traz um padrão de codificação, um estilo de codificação que fica bem conciso quando todo mundo acaba seguindo essas convenções, porque aí você começa todo mundo a falar a mesma língua, é igual quando você chegar em algum lugar e, por mais que seja a mesma língua, os dialetos são diferentes, e aí você consegue, causa estranheza quando o dialeto é diferente, embora a língua seja a mesma, né? Não que não funcione, você fala qualquer outro dialeto, mas que causa estranheza, causa, e a gente evita ruídos, tá? Então, não use o underline para palavras reservadas. Beleza? Essa é a dica. Evita usar ao máximo, não é legal. Fica feio, não tem por que você querer um negócio assim. Só se você estiver escrevendo um compilador, aí é outra história, tal. Ou se fosse ocasião, se for ocasião, a gente pode correr aqui, ó. Eu vou criar um map, palavras reservadas. Ops, exagerei agora. Palavras reservadas é igual a isso, ó. E aí você pode fazer, ó. Se liga. Você resolve o problema, tá vendo? Aí você pode fazer. Pronto. For seria um list. Else. For in, né? For else não é for in. Tá vendo, Bia? Como que se torna possível? Sim. Você não tem nenhum problema. Mas só se, meu, preciso colocar isso aqui, quero contrariar a lógica, ninguém manda em mim. Aí acaba, na verdade, se atrapalhando. Entendeu? É, eu não vou questionar a loucura de ninguém, né? O que a gente faz é o quê? Fazer as recomendações, mas sei lá, por ocasião, meu, preciso colocar, Uli, você não tá entendendo. Eu tô te entendendo, use, mas acho que dessa maneira aqui que tá no map, eu acho que fica mais. é, Você manter uma segurança ali, ó, tá vendo? Você consegue utilizar sem nenhum problema. Mas evite usar desse jeito aqui. Isso aqui seria até um crime contra a comunidade. Não é nem contra a humanidade, é contra a comunidade de Dev Dart. Né? Então a gente pode preferir usar assim e tá tudo bem. Eu acho que desse jeito assim, dependendo do sistema que eu estou escrevendo, não é que eu tô escrevendo um sistema de gerar código, sei lá. Meu, você aprendeu a programar, você tá ferrado, você vai fazer tudo o que você quiser, você vai programar até metaverso você tá programando. Então, é tudo, você faz tudo. Então, é, muitas coisas da sociedade a computação resolve seus problemas em código, tá? Sim. Então, precisou, meu, usa, mas saiba usar de forma um pouco mais inteligente, que seria esse, aqui eu acho que ficaria mais legal, é, porque aí você foge muito disso daqui, enfim, precisa, então não tem muito o que fazer, aí você, Tem que ter um pouco de coerência, né, no negócio. Né? isso, precisa acessar o valor do if, acessa individualmente, assim, tá vendo? E vida que segue. Ninguém vai te bater, ninguém não vai ser demitido, muito pelo contrário. Mas você precisa manter uma. Que nem você falou, você precisa ser coerente, use. Entende? Use dessa maneira. É, Acho que não vai causar estranheza em todo mundo e vai ficar legal. E. Certo? Isso aí é isso. Agora, outra coisa que eu vou passar é o seguinte: aqui está o nome Beatriz, né? Mas se eu vim aqui agora, ó, no final, e colocar nome Bia e printar, qual o nome o que vai sair nesse print da linha 23, Bia? eu acredito que vai ser Ana Beatriz ainda. Então vamos ver lá o que acontece. Ó, É tá isso vendo? mesmo. Ó, em cima foi Ana Beatriz, que foi o primeiro, certo? Aham. Mas aqui embaixo, ó, linha É, foi 22, Bia. ó, ele imprimiu o quê? É, Bia. Bia.
Então ele aqui, por isso que diz o nome variável. Por quê? Porque eles são reatribuídos, né? Hum, Você pode nas variáveis você reatribui o valor, que foi o que a gente fez. A gente colocou e imputou o valor de novo, reatribuiu, certo? Nessa variável. hum, Vamos supor que é o seguinte, eu não quero que isso seja possível. Tem como? Sim, tem como. É o que a gente chama de constante, tá? Uma constante, ela tem o prefixo const, tá? É como se fosse um modificador da variável. Isso aqui é o nome, o nome mesmo da variável, né? Nome da variável. Esse é o tipo da variável e esse é o modificador, te dizendo assim, ó, essa variável é do tipo constante, não do tipo, ela é do tipo string, mas tem um modificador, uma diretiva, não sei se seria mais essa ideia, mas enfim, ela tem esse modificador, essa diretiva de constante, né, que modifica ela para o seguinte sentido. Você não pode mudar o nome. E isso se ou torna seja, mesmo se atribuir, não vai funcionar. não menos Porque pior que constante, isso. Olha não aqui, vai ser. olha aqui na linha 23. Uhum. Tá vendo que ele gritou um erro? Uhum. E se eu tentar Verdade. rodar, ele vai falar assim: meu, você não Não pode dá. assinar uma variável constante, nome. Você não pode assinar. Hum. Esquece, fio. Esquece. Seja coerente. Seja coerente aí no que você está querendo. Você fala que o negócio é constante, está querendo mudar o valor do que é constante. Você tá maluco? Aí você Não, vai. faz sentido. Entendeu? Aí o que você pode fazer aqui? Vem aqui, string, ah, apelido. Beleza. Hum. Agora você pode. Aí você fez uma outra variável. Eu fiz uma outra variável, que aí eu poderia mudar o nome dela se fosse o caso. Mas Entendeu? aquela que está aqui, o nome, eu não mexo mais, entende? Entendeu? Então eu preciso. Aí parece até estranho o que eu vou falar. Mas se você quer uma variável que não muda, o que você quer é algo constante. Porque não varia, Entendeu? entende? E Entendeu? aí, pra você ver, ainda mantém a relação entre uma variável constante. Isso não é estranho. Você fala, oh, essa variável precisa ser constante. Porque o conceito de variável é o quê? É esse conceito de pegar um valor com um nome cognoscível, com um nome que você consegue reconhecer. Aqui é nome, mas aqui poderia ser, sei lá, idade, dinheiro, poderia ser qualquer outra coisa, nome da sala, nome do professor, enfim, poderia ser o que você quiser. É um conceito de guardar valor para a gente usar depois. Nesse sisteminha simples, a gente só printou essa variável nome. Né? Mas em outro caso a gente poderia colocar no banco de dados, a gente poderia mostrar na tela para outra pessoa, sem ser nesse exemplo do console, poderia carregar, poderia somar aqui, sei lá, nome. Quer ver? A gente poderia fazer isso aqui, ó, nome, apelido, apelido e vida que segue. Entendeu? E tá tudo certo, tá vendo? Então, a ideia do que? É uma variável é constante e a outra variável não é constante. Quando uma variável não é constante, significa que você pode mudar o valor dela. Uhum. Entendeu? Essa é a ideia. E é isso que precisa ficar entendido. Meu, preciso de um valor que não mude e tal, por N motivos. O Ok. motivo é irrelevante agora para o contexto. Mas preciso de, Uhum. um, de uma variável que não mude ao longo do código, então a gente usa constante, tá bom? Beleza. Você tem alguma dúvida, Bia? Você acha que não ficou Não, claro? assim, acho que Algum tá de comentário? boinha. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Tô conseguindo guardar. Não, acaba ficando bem, por assim dizer, acaba sendo um pouco simples, né? Uhum. Se eu não me engano, quando a gente coloca const, né, aí eu estou fazendo esse teste aqui agora, ele já infere o tipo automaticamente, tá vendo? Porque como ele Aí não sabe, precisa declarar, tipo. e Uhum. eu não precisaria declarar o tipo, tá vendo? Ó, foi o que foi feito Uhum. aqui, ó. E ele não se perde, não, ele não acontece nada demais, ele Ainda funciona. bem, né? É, tá vendo? Que nem aqui, ó, no map, a gente só definiu as chaves, a gente não definiu o tipo que ele seria. Ele automaticamente pegou, ó, que seria dynamic e dynamic. Onde eu errei um pouco, que eu tentei fazer assim, ó, dynamic, dynamic, e deu erro, mas aí eu descobri o que que era o erro. Ele até fala aqui, ó, que é pra mim tirar o map. E é só tirar o Não map mesmo. precisa ter o map, Não precisa nesse do caso. map, eu poderia colocar o tipo aqui, tá vendo? Que vai ser esse meu map.
Aqui eu estou Uhum. colocando a tipagem do map, mas também acaba sendo desnecessário, a não ser que eu fale, não, esse map precisa ser. Por mais que eu ainda coloque o tipo, ó, ele não respeita, tá vendo? É um absurdo, meu, isso daqui. Ele ficou dynamic dynamic, ó. Sendo que eu Sim. coloquei que era pra ser string dynamic. Enfim, como ele não quis, então a gente não vai ficar lutando, uma luta em glória. A gente vai deixar, é ele que manda, nós só programa. É. Esse Dartpad ele é chatinho, viu? Não, não vai muito com a cara do programador, não. Enfim, como é só pra protótipos, então Sim, a gente que tá abusando dele aqui, da paciência dele, verdade. né? Mas vamos que vamos, Ele essa é tá a ideia. fazendo um curso com ele, tá bom. Orra, já valeu a pena aí os criadores aí, que também queria agradecer aí ao Google e a sua equipe, criar o Dartpad, um negócio excelente. Tá, a gente Sim, tá verdade. estressando aqui o negócio, a gente é meio lelé da cuca, liga não. Bom, beleza. Dito isso sobre o conceito de constante, que aí a gente pode. Eu vou até comentar todo. Peraí, deixa eu só deixar aqui de novo. Que aí aqui o do string eu deixo comentado e o outro eu deixo o valor utilizado. Que aí a gente entende que, caramba, dá pra mim fazer isso, dá pra mim fazer aquilo, tal, interessante. Tá? E aí a gente tem isso, aí a gente vê que a gente não pode alterar o valor, né? Então, por exemplo, aqui nome igual a Bia não é válido, né? Ele dá um erro, porque não pode ser assinado. Eu vou colocar assim, a variável constante não pode ser reassinado. É a ideia de colocar uma assinatura novamente nele, né? Dá bem essa ideia de reassinar ou assinar novamente. Beleza, acho que isso Ô, ficou Nil, compreendido agora sim. desse jeito que você tá fazendo, tipo, comentando tudo, tá mais fácil, sabia? É, Pra né? entender. Não, Eu então, ó. comecei a fazer isso. Não, legal. E é assim, ó. A gente quer, a gente, quando a gente está ensinando, é muito necessário os comentários, principalmente para quem está iniciando, está vendo ou está tendo o primeiro contato com a linguagem, para ter os aspectos sobre aquilo que está fazendo. Num nível mais profissional, geralmente a gente comenta o que é difícil de compreender de primeira vista, né? Ontem a gente mostrou sobre como criar um usuário, como criar um aluno, né? Eu criei aquele método criar aluno e ele já ficou entendido que cria aluno, então é algo que não precisa de um comentário. Agora cheguei no momento do código, isso acontece não com muita frequência, mas tem algumas ocasiões que o código ele não está intuitivo, né? Você lê ali, você não consegue, causa uma estranheza. Você fala, poxa, ainda não consegui entender o que esse trecho de código específico, o que, que essa expressão faz. Aí a gente vai, abre um comentário explicando para um outro programador, né? Porque o nosso código não é o cliente que fica lendo nosso código, é um outro programador. Então a gente escreve pensando nele, falando, ó, esse código faz tal coisa para que tal coisa pode acontecer. E aí se chega alguém com mais experiência e conseguir refatorar, né, reescrever aquele trecho de código de forma compreensível, que não necessite do comentário, show de bola. Então aí já fica até um toque, comentário somente para nível de aprendizado e didático e para quando a gente chegar num trecho de código que outro programador não iria entender sem aquele comentário. Isso é válido. Por que eu falo isso? A gente vê muitos comentários em muitas videoaulas e é sempre aquela ideia, usar demais, sabe? Você usa demais e, meu, aí você chega no código, não tem mais código, só tem comentário. Aí, num nível profissional, isso é ruim, porque aí você tira o que a gente chama de código limpo. Né? Só um comentário assim que é válido, porque isso é muito comentado na comunidade, muito ensinado também. Né? Eu passei muito tempo lendo sobre, é, praticando isso, o não comentar, né? Mas aí quando a gente começa um processo de ensino, a gente vê que os comentários são essenciais, né? E aí a gente não pode pegar o que é essencial para um propósito para tentar aplicar em outro propósito, beleza? Acho que é isso. Não sei se a Bia ainda tá online. Tá online, Bia? Beleza, tô aqui. Ah, não caiu o código não, né? O código não, Vai, não. não caiu o áudio não. Beleza? Não. Não pense que é um comentário negativo, muito pelo contrário, mas é como você tocou no assunto, aí eu acho que talvez pode ser a dúvida de outras pessoas, e aí eu dou esse leque de explicação assim, só pra gente frisar o abuso das coisas, né? Vamos evitar abusar, mas vamos usar com sabedoria. É sempre essa ideia, usar com sabedoria, porque comentário é responsabilidade também, então aí a gente usando com sabedoria, a gente, ó,
tá tranquilo, tá favorável. É isso mesmo. Beleza? Ó, mais alguma dúvida, Bia? Algum comentário? Não, tá de boa. Tá de É que boa, né? assim, pra quem tá aprendendo é bom mesmo. Eu comecei a testar e eu falei, não, é melhor. Porque eu consigo entender. Porque Não. se eu só ficar seguindo, tipo, copiando o código, e aí eu não vou entender por que que tô colocando aquilo, entende? Aí se eu Uhum. colocar um comentário e eu for olhar ali de novo, aí eu Saquei. já vou, tipo, retornar, entendeu? Uhum. Ó, pra você ver, é tão válido o seu toque que eu vou até prestar mais atenção para mim conseguir comentar melhor os códigos durante as aulas para esse propósito de trazer mais compreensão, tirar a compreensão de quem está com mais dúvida, e aí acaba, ó, pra você ver, acaba sendo o mesmo propósito de quando você comenta um código profissional, de quem está com dúvida ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo. Sempre, é sempre isso, acessando o map pela chave. Aí a gente sabe que está acessando o map, que é a chave, esse é a chave. Essa ideia aqui eu vou colocar de novo só porque a redundância nunca nunca é problema. Chave e valor. Eu vou manter a consistência também, deixar maiúsculo e minúsculo. Chave e valor, para a gente ter uma ideia de como que essas coisas funcionam. Beleza? Ah, top. Aí, tipo assim, se eu chegar amanhã e for dar de cara com esse Dartpad, aí eu já vou entender mais ou menos o que estava acontecendo na aula, entendeu? Saquei, saquei. É top. Vai ficar entendendo melhor. Aí aqui, ó, Isso. acho que até um toque que eu acho que é interessante, por ocasião, o pessoal que acessar de novo o Dartpad, porque eu sempre coloco no final das aulas, tal, na descrição do vídeo também. É, descomenta os códigos que não é comentário. Por exemplo, esse código aqui, descomenta e vê o erro que está dando, tenta aprender com eles, né? Eu vou até vou fazer é bom eu ter feito isso daqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o underline deles também, para o pessoal poder acessar eles com underline. Ah, vou colocar aqui com underline funciona. E aí é isso. Então, tipo assim, com prefixo funciona. Isso aqui dá erro. Mas, peraí, esse aqui tá palavras reservadas. Ah, ó, pra você ver que contraditório, né? Com prefixo funciona, mas não use o prefixo para a palavra Não, reservada. eu gravei isso. Até pode funcionar, mas o ideal é não usar. É, enfim, tudo vai do contexto, enfim, quem sou eu para limitar, não tô aqui para limitar ninguém, por favor, que ninguém consiga ver isso. Não, o Ulisses falou que não pode, agora é lei, tá indo contra a lei, pelo amor de Deus, velho. Não vamos chegar a esses extremos. A ideia é o quê? Usar com sabedoria. É bom ter deixado isso aqui, ó, porque esse daqui é o que eu acho que é o que é mais interessante o pessoal ver, porque esse aqui dá um pau, o código vai ficar morto, né? Mas aí a gente conseguiu chegar aqui numa solução aqui que até eu achei incrível, achei bem bonita a solução. Falamos sobre as constantes agora, né, Bia? Deu pra ver que aqui a constante a gente não pode reassinar o valor dela, não pode ser reatribuído, não pode ser assinado, né? Valores constantes. Ah, bom, tem um contexto ali que eu não vou falar agora sobre variável, principalmente para não ficar trazendo muita informação e ficar confundindo. Bom, eu acho que para a aula de hoje, eu acho que foi uma aula já até mais leve, né? Não sei, tem alguma dúvida, Bia, alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, por enquanto tá de boa. Tá de Vou boa, colocar né? em prática. Uhum. Hum. E também ler a documentação também ajuda bastante. Ajuda. A documentação do Dart não sei se ela tem a versão em português, mas se não tiver, dá para traduzir ela com o Google. Use os recursos, use as ferramentas. Acho que esse é um toque sempre válido. Eu uso muito. Acho que vocês conseguem perceber. Eu abuso até das ferramentas porque eu quero ver até o limite que ela vai. Eu quero tentar usar, quero saber o que que é e porque, meu, tá aí para mim usar, por que que eu não vou usar, né? Tá aí, sei lá, eu tenho o Google Tradutor, não vou traduzir porque a tradução sai errada. Ah, então você prefere não entender nada. É verdade. Se eu fosse nessa ideia de eu não entender nada, eu não ia entender um monte de coisa que eu sei hoje.
É. Até inglês eu comecei a aprender assim a leitura, embora eu não sei falar inglês ainda, yet, mas o meu momento vai chegar. Eu tô Vai. nessa expectativa e tentando aprender também um pouco aí. Mas enfim, use as ferramentas a seu favor, use, meu, existe milhares de ferramentas na internet. Eu acho que é ignorância do povo não utilizar. é, Enfim, a gente não deve se comportar dessa maneira de ignorar as ferramentas que existem. E é assim, não usa o Google Tradutor, precisaria de uma ferramenta para isso. Meu, vai no Google e fala, ó, preciso de uma ferramenta para tal coisa. Ou a gente está na nova geração da inteligência artificial, ChatGPT, preciso de uma ferramenta para fazer tal coisa, uma ferramenta web, me dá algumas dicas aí. Vai receber as dicas, vai ficar feliz, vai testar e pronto, agora ai, caramba, será que vai vir alguém aqui bater na minha porta? Ninguém vai bater na sua Não, o porta. negócio é não se limitar, né? O limite que você colocar em você, você tá certo, né? Verdade. Nas palavras do Henry Ford, vamos ver aqui, ó. Henry Ford. Ah, nem lembro como escreve o nome do cara, mano. Henry. Eu É, acertei, não. Henry Ford. Ó, se você pensa que pode, ó pra você ver, o negócio já vem, ó. Se você pensa que Vamos entrar aqui, ó. pode, Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. sim, Entendeu? sim. Se eu falar, meu, eu não posso aprender inglês. Tô certo, É. não posso nunca, não vou aprender. Meu, eu posso aprender inglês. É isso, eu posso aprender inglês. E eu não só posso, como eu vou aprender inglês e ainda vou aprender o grego também. E é Só isso. de raiva. Só de raiva eu vou falar grego. Que você tá falando inglês? Tô falando grego. E é isso. Não tem pra onde correr, né? É difícil, mas não é impossível. Eu não acredito nos impossíveis para o homem, é possível para Deus e isso me deixa muito feliz, É né? isso aí. Bom, vamos lá. Vou dar só uma olhada de novo aqui nesse roadmap do Flutter. A gente está nesse conceito de variáveis, que eu vou falar aqui sobre questão de distância de variáveis, variáveis local, mas aí isso seria algo que eu precisaria entender melhor qual que é a proposta que eles estão querendo passar aqui também, tá? Mas enfim, variável a gente sabe que são nomes, né, que a gente pode reconhecer ao longo do código que armazena valor. Aqui nesse caso a variável de nome armazena um valor Ana Beatriz e ela é constante, ou seja, ela não pode ser alterada, né? Aqui essa variável palavras reservada é do tipo map, né? E ela contém chaves e valores que são palavras reservadas. E aqui eu tenho ainda também uma variável que armazena o valor BIA, que é o apelido, o nome da variável é apelido, e tem a ver com o apelido da pessoa, enfim, tenta também ser coerente nisso, eu acho que é bem legal, tá? E aí eu acho que só eu ia falar sobre o final, a gente tem um outro tipo de, de modificador igual esse const, que é o final, mas aí eu acho que ele vai trazer mais confusão do que ensinar alguma coisa, né? É, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Tá falando que não está sendo usado? Ah, não, ele estava perdido, isso sim. O final ele tem bem a ideia do constante. Já que tô falando, eu vou falar agora. Depois eu volto a falar Oxi, mais vai, dele. vamos embora. É. Ó, o final ele tem a mesma ideia do constante, então significa o quê? O que que significa, tá? Ele não pode ser reassinado. Constante ou final. Agora eu só tô na dúvida de uma coisa, de como que é o nome que se dá para esse, não sei se é um modificador de variável, não sei como que seria o nome que a gente aplica para isso daqui, para esse final, por exemplo, que eu poderia deixar assim. Então eu tenho o nome que eu vou reconhecer, como eu vou reconhecer essa variável, o tipo É. dela, né? E aí eu tenho aquele final que nem a documentação fala pra mim o que que é. Eu queria muito que tivesse aqui me explicando para eu poder pegar algum termo assim mais técnico. Mas provavelmente amanhã eu vou deixar até aqui anotado. Não tem nem como. Amanhã eu abro isso aqui, tá nessa tela. Eu vou olhar para esse final e Verdade. vou Será que entender. esse final, será que o final é tipo assim, não sei, tô viajando aqui. Tipo, independente do que for reatribuído, ele vai voltar.
pro final, entendeu? Não, mas essa aqui não é assim, porque, por exemplo, ó, eu não consigo mudar realmente, tá vendo o nome? Ele não deixa ser É, não muda reassinado, ó, mesmo. tá vendo? Ele não pode ser É, reassinado, porque ele é do não tipo dá. final. A ideia desse final, ou do constante, ele muda ele protege, como se fosse um protetor, né? Aí eu não sei qual o nome que se dá a isso exatamente, mas é como se fosse, pra mim ele dá uma ideia de uma diretiva, é algo que protege, né? É como se fosse como se ele modificasse não o tipo dessa variável, que isso aqui é o tipo da variável, mas ele Aham. modificasse o comportamento da variável. Ele pode ser um modificador de comportamento da variável, Hum, entende? Porque é isso que ele modifica como a variável se comporta. Então ele não permite a variável ser reassinada, nem o final e nem o constante, né? Eu acho que poderia vou colocar até aqui, modificador ah, do Deixa eu esquecer até o nome. Como foi que eu falei? Modificador da variável. Vou colocar modificador. Modificador de proteção da variável. Modificador de proteção da variável. Não sei se está certo. Gente, não leva a pé da letra. Isso aqui amanhã pode mudar. Essa verdade aqui não é absoluta. Ela é obsoleta. Mas enfim, o importante, pelo menos a ideia que eu tenho é isso, que esse modificador ele está protegendo a variável, né, e não permitindo que ela seja reassinada. O modificador, aí eu vou colocar aqui até entre parênteses, final e o const. Pelo menos esses dois são modificadores de proteção da variável. Pelo menos é isso que eu entendo. Se eu estiver errado, tô errado. Eu assino embaixo. Dá dislike aí se eu estiver errado. Ou dá um like aí se achar que eu tô metendo louco. não, mas esse daí peguei. Conte aí, não vou esquecer, não. Então, o que importa é isso. Tem, Uhum. tem uma diferença substancial entre o final e o const, né? Mas aí a gente vai ver isso depois quando eu voltar a rever métodos novamente, né? Quando a gente falar de Demorou. métodos, eu acho que seria até legal se eu tivesse falado nesse final quando a gente estivesse falando sobre métodos, mas métodos não é um assunto que morreu. Vou voltar em métodos ainda, vou voltar em parâmetros nomeados, enfim. Todos esses assuntos são um pé que a gente vai colocar nas águas, e depois a gente vai chegar nas águas no joelho, depois a gente vai dar abraçada e aí a gente vai Uhum. atravessar o oceano nadando. Tô metendo louco, morrendo afogado. Demorou. Enfim, segundo o Henry Ford aí, ó, que caiu, né? Quem tem um Ford aí deve saber o que é um Ford. Mas enfim, esse que é o cara. Se você pensa que você pode, ou se pensa que não pode, de qualquer uma das duas formas, você está certo. E é isso. Acho que dá pra gente encerrar um pouco o assunto da aula por hoje, né? Demorou. É, né, eu sempre venho tentando trazer uma palavra de motivação, não somente para vocês, porque eu acho que praticar motivação no sentido façam isso é como colocar um pé fora da gente da procrastinação, porque a gente também desanima, a gente também tem momento que não quer fazer nada, cursos parados para terminar, e é isso. Entende? A gente vê o que é melhor e vai fazendo. O que não dá é para pegar dengue. O que é pegar dengue? Água parada, espalhar Ficar doença, moscando. ficar moscando, velho. Vai ficar moscando, não dá. Meu, aprenda qualquer coisa, mano. Sabe o que eu tô querendo aprender? Andar de skate. Olha a loucura, 30 anos que eu aprendi a É andar de skate. doideira. Eu falei, Esse vai. o Silas tava, né, meu filho tava tentando andar de patins, eu vou andar de patins não, de patins, isso mesmo. E aí eu falei, meu, vou comprar um patins, Silas, vou mandar também. E eu tô nem aí, vou andar e vou cair. E vida que segue, não tô nem aí. Entende? Porque a gente tá vivendo também. Tô vivendo. E ainda eu fico. Aí a gente acaba ficando. Tem um momento que a gente fica mais louco, que a gente. Sei lá, a gente. Que nem eu tive muita dificuldade de aprender programação. Então tudo que eu vejo que é difícil pra mim aprender, eu falo, meu, como eu sei programação hoje, e eu não sei nada, sei lá, eu não sei nada de andar de patins ou de skate, eu vou tentar. A única diferença é que Exato. nessas coisas do mundo real, diferente do mundo lógico, é que dói. Por exemplo, se eu cair andando de skate, eu vou tomar um capote. Se eu cair aqui, eu vou perder o emprego. As dores é quase a mesma no final das contas. Vai ficar quebrado de uma vez. Um você vai ficar quebrado que você se machucou, outro vai ficar quebrado que você vai parar de ganhar dinheiro. Mas o importante é que você tentou. É Meu, verdade. tenta. Na programação é uma coisa diferente das outras profissões, aí eu falo de qualquer outra profissão, código você testa na hora.
meu, a gente está testando tudo isso aqui na hora. Não é um negócio só que eu estou mostrando para você. Você pode vir aí no seu computador, colocar o seu nome, testar, tirar os comentários e falar, meu, funcionou, não funcionou, esse livro é mentiroso, não é, isso é verdade, não é, e errar e aprender. Então, tipo assim, para mim a computação de todas as coisas que eu já aprendi, eu nunca vi nada tão assustadoramente fácil de você ver algo funcionar. É por isso que a computação me chamou muita atenção. É igual você pegar um mais um ali, somar que é 2, e você ter a prova real de que aquele valor é 2, né? E aí a gente pode pegar, sei lá, dois objetos, saber que os dois objetos aqui, um mais um, é igual a dois objetos. E aí na computação você coloca um código e fala assim, ó, aquele nome é isso, né? Por exemplo, esse código aqui, ó, print nome, apelido, Bia. Meu, ele tem que imprimir o valor que está no apelido e o valor que está no nome. E aí você vem no console e é isso que ele faz e ele não foge disso, entende? É. Querendo ou É, não, é uma soma aí, né? é os bugs nascem do pensar errado. É só isso, Hum, é por isso que existem os bugs, porque os programador pensou errado na maneira de escrever código. Né? Ou aí envolve muitos outros fatores, não somente esse, mas o mais geral é que não pensou naquele caso. Geralmente a gente fala isso, meu, não pensei nesse caso, não pensei, né, nesse caso de uso, não pensei que o cliente ia fazer isso, né? Então foi a falta Não, de pensar que causa verdade. bugs. Mas, Verdade. mas assim, também não precisa overthink, né? Pensar muito, pensar demais o sobrepensamento, né? Pensar até estourar o cérebro. Meu, aqui, ó, não precisa pensar até estourar o cérebro. É, Pensei no básico aqui e rodou. E pronto. Depois a gente. O pensamento, tanto você pensar, uma hora você. Meu, uma hora. Ó, tem que chegar um ponto um dia de vocês ensinar isso daqui. Que pra mim era o que eu sempre quis. Falei, meu, beleza, eu sei, uma hora eu quero ensinar. E aí eu comecei a ensinar alguns programadores júnior que estavam entrando na empresa. Depois comecei a ensinar os plenos também. Aí me senti, eu falei, meu, caramba, acho que eu sou professor. Falei, eu tô ensinando os outros, quem ensina é professor, não tem, é verdade. me prove o contrário, né? Por mais que a pessoa pode não receber um título ou ter um credenciamento, enfim, essas coisas aí que o mundo lá fora pede, eu ensino meu filho, eu sou um professor dele, eu ensino vocês, eu pretendo ser o professor de vocês, ou ajudador, enfim, como você quiser nomear, o importante é que o quê? Tô passando conhecimento pra frente, peguei lá atrás, tô trazendo aqui, tá aí, ó, tá de graça, tá no YouTube, dá uma joinha, curte aí, tá de graça não, dá o joinha aí, senão, senão, senão é isso, você não deu, então não tem muito o que eu... Deixa seu like aí, deixa seu like. Deixa o like, se não quiser, peça pro amigo deixar, o cachorro deixar o like, qualquer pessoa deixar o like. Ó pra você ver, né, como que é esse negócio de YouTube. A gente pede o like porque todo mundo que se assiste pede o like. Aí você fala, não, eu também preciso. Eu, É, eu tam- vou pedir o like, eu também vou vai. pedir o like, tá todo mundo pedindo like, dá o like, dá o curtida, se inscreve no canal, faz as coisas boas aí que você quiser aí no vídeo, compartilha com quem tá querendo aprender, e é isso. Me dá É isso dicas, mesmo. Ulisses, pode melhorar nisso aí que você falou é balela, pode falar também. E é isso. Eu acho que por hoje é isso, né, Ana Beatriz? É isso, fechou. Bom, fechou. Eu de coração agradeço a atenção aí. Infelizmente, né, por algum motivo, o Nathan e o Gustavo não pôde participar, mas isso não descaracteriza nada. Depois eles estão sempre aí. A gente está sempre Sim, junto aí. verdade. Aí eu vou só fazer um comentário aqui, que ainda tem um pouco de tempo. Só para vocês terem uma ideia, né, vocês que é do canal aí, que estão vendo essas aulas no canal. Eu já fazia esse curso ano passado, né? Com essas mesmas pessoas, no final das contas, ficou esse grupo, ficou a Ana Beatriz, o Natan e o Gustavo. Mas só que aí eu tive um problema ali e tal, a gente paramos, mas a gente chegou num momento bem legal ali sobre construir páginas web. A gente estressou, né, a gente passou do limite de tudo. E aí eu ensinei o web de como fazia antes do Flexbox. Então foi algo que foi muito maçante também. Mas a gente começou a construir telas assim num nível assim bem interessante. E aí o propósito pelo qual eu não continuei é porque essa tecnologia que está muito em evidência agora, o Flutter, o Dart, né? E aí eu tava querendo gravar, e aí pra mim não gravar uma aula da metade pra frente, né, que seria essa de web, aí eu falei, vou começar algo ali do zero ali, vou começar com Dart, e aí tamo vindo de novo. Se for uma outra ocasião, se eu ver que o negócio ficou legal, finalizei esse curso, consegui finalizar, consegui entregar pra comunidade, aí eu volto com esse daí de web também, e aí quem já tiver um pouco de conhecimento, eu passo
um roadmap ali pra pessoa aprender, né, Bia? Eu falo, ó, aprende isso daí que nós tá indo dessa parte pra frente. E aí a Sim, verdade. gente. E aí a gente segue o jogo de novo, segue fazendo Boa isso aí. ideia, boa ideia. Eu não É, tinha pensado no uhum. roadmap. É, fica Bom, legal. a gente já avançou até aqui. Não, ixi, a gente conheceu. Ó, a gente trabalhou com Git, trabalhamos com Figma. Não, verdade. Não, a gente viajamos muito na maionese. Não, Aquela. mas foi da hora, fez Foi. falta. Ainda bem Fei. que a gente voltou aí. E eu prometi muito que eu ia gravar, lembra? Eu sempre falava que ia gravar aquelas aulas, nunca, enfim, nunca, Sim. nunca. E você acredita que fez. E quando Hum, você começou a gravar essas aulas, fez falta? Falei, putz, ele devia ter gravado aquelas outras aulas, meu. nossa, Ia verdade. me salvar. Não, Ah, mas faz parte. não, O faz importante parte é do. agora também. É, porque assim, lá foi minha primeira experiência ensinando Verdade. em coletivo. Essa eu já vim com um pouco mais de experiência, aí a minha experiência é com lives agora, que é uma nova experiência. Posso estar fazendo um monte de coisas que, sei lá, não dá visualização ou que não dá engajamento. Eu não tô um pouco me importando. Eu acho que conhecimento dá engajamento para quem quer o conhecimento, e é isso, esse engajamento que eu preciso. Se uma pessoa assistiu e falou, meu, deu certo, consegui entender. Entende? Eu ganhei o like que eu queria. É isso. Esse é o like que eu quero. Que as pessoas aprendam no seu tempo, com a sua capacidade. E enfim. Não sou o melhor professor, mas tento dar o meu melhor. E se o meu melhor for ruim para qualquer pessoa, eu não posso fazer nada. É, eu tô aí pra agradar o Senhor. E é isso. É isso Firmeza? mesmo, vamos embora. Bia, agradeço pela atenção. Tá bom? Obrigada, viu? Fica com Até Deus. mais. Você também se inscreve no canal. Se inscreve no canal, já tá inscrito. Deixa o Tá like no escrito. vídeo depois. Vou deixar lá. Tá bom? Falou. Falou, Bia. Tchau, tchau. Bom, vocês que ainda estão aqui, eu tava finalizando a chamada. Vocês que ainda estão aqui, muito obrigado pela atenção, tá bom? É, inscreve no canal aí. Tô rindo por causa das coisas que eu acabei de falar, falo demais. Mas enfim, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, acho que é o pedido de todo youtuber, acho que agora eu virei um youtuber. E é isso, agradeço, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fui.